Atos 9:36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Esse episódio é muito interessante. E se você estiver atento, eu tenho certeza que alguma coisa muito forte ao seu coração Deus vai falar esta noite. Alguma coisa que pode mudar a tua rotina. É bom quando a gente ouve algo de Deus que muda a nossa rotina, que nos tira da mesmice de uma vida vazia, de uma vida fútil às vezes. Não permita que nada roube a sua atenção, porque tudo aquilo que roubar a sua atenção hoje vai ser um impedimento para o Espírito de Deus trabalhar dentro de você. Estamos nesse lugar e não sermos impactados, afetados com aquilo que Deus fala, é uma grande perda de tempo. Eu fiquei pensando que essa semana tem sido uma semana de muita comoção a todos nós. Eu não sei se os irmãos têm essa sensação, mas é uma semana diferente, é uma semana de reflexão, é uma semana de quebrantamento. Início da semana, aprove Deus recolher um irmão aqui da nossa igreja, o irmão Paulo. A gente foi a Macaé agilizar as coisas. Oramos, guerreamos, lutamos, mas aprove Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita. Os últimos 2 dias da nossa semana, a gente liga o noticiário e não consegue ver ou ouvir outra coisa, a não ser falar sobre o trágico acidente da aeronave que caiu na Colômbia, é isso? Onde aproximadamente 72 pessoas vieram a óbito. Muitas delas, a grande maioria delas atletas, gente que esbanjava a saúde, vivendo o melhor momento da sua carreira. Hoje eu estive em Venda das Pedras, no sepultamento da mãe de um pastor amigo. Isso tudo, querido, nos traz uma reflexão profunda. E eu percebo que é uma semana que Deus está nos dando uma extraordinária oportunidade de reflexão. Uma vez que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, que é melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há um banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens,
e os vivos aplicam isto ao seu coração. Olha o que o texto está dizendo. Me parece que o texto está nos tirando do mundo da lua, da superficialidade, das vaidades, que buscamos contentamento, e trazer os nossos pés para o chão, em contato com a terra, em contato com o mundo real. E está dizendo então, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque na casa onde há luto, nós percebemos o fim de todos os homens, e ali os vivos aplicam o seu coração. É quando nos faz refletir sobre o real valor da vida, porque diante, por exemplo, de um acidente como este, que quase que um time de futebol inteiro vem a óbito, a gente fica buscando o significado da vida, o significado das coisas, o porquê que estamos aqui, o para quê que estamos aqui, com sonhos, com planos, com perspectivas para o amanhã. Se do nada, como um sopro, a vida se vai, como uma onda, desaparece, qual é o sentido? E eu queria pensar com você esta noite sobre o propósito de vivermos a vida. Qual é o propósito? O porquê é que estamos aqui? E eu já quero começar lembrando você algo que você já sabe. Você não é um acidente, você é um propósito de Deus. Existe um desígnio de Deus para a tua vida, para a minha vida, e nós precisamos ter o cuidado de não passarmos pela vida sem vivermos. Temos que ter o cuidado de passarmos pela vida vivendo a nossa vida e não a vida de Deus. Aquilo que Deus criou, expectativas a nosso respeito. E eu queria pensar com você na ótica desse texto, tendo esta mulher como pano de fundo, a Dorcas, uma serva de Deus, alguém que amou o Senhor, alguém que colocou o coração, e não apenas o coração, alguém que não recebeu o Senhor apenas como Salvador, o escape da vida que ia ser perdida, mas como Senhor. Muitas pessoas já receberam Cristo como Salvador, sabe que não tem outro jeito, mas ainda não tem como Senhor da vida. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, entregamos apenas o nosso coração, mas quando recebemos como Senhor, entregamos toda a nossa vida, todo o nosso dia, todas as nossas coisas, tudo que compreende a nossa vida é entregue a Ele, e nos sujeitamos à sua direção, ao seu querer, à sua vontade, entendendo que a vida que temos não pertence mais a nós, mas pertence àquele que nós a entregamos. Dorcas é uma mulher que ama a Deus. Dorcas é uma mulher que se entrega de verdade. Essa semana eu ouvi uma palavra que tinha o tema convertidos ou convencidos. E eu confesso aos irmãos que qualquer crente desse tempo que ouve uma mensagem como essa, se for sincero de verdade, ele vai ter dúvidas acerca de sua própria condição. Porque muitas vezes nos enganamos. Mas Dorcas demonstra ser uma mulher que ama o Senhor de verdade, e por isso não tem a sua vida por preciosa demais, mas ela se submete ao plano de Deus. Amou o Senhor. A Bíblia diz que ela era uma costureira. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher cheia de boas obras, era uma mulher caridosa, cheia de compaixão. A Bíblia diz que Dorcas, ela fazia túnicas e vestidos para as viúvas e para os necessitados.
abençoando pessoas. Dorcas não era uma mulher que olhava só para si mesmo. A vida assim, egoístamente, é a vida vazia, é a vida efêmera. Você não consegue compreender o valor da vida quando olha só para si mesmo. Se não me falha a memória, o vice-presidente de futebol do Internacional deu uma entrevista infeliz. Alguém o questionou acerca do adiamento das últimas partidas do campeonato, em função da tragédia ocorrida. E ele diz: eu acho que isso vai trazer complicações para o campeonato, para a vida dos clubes, uma vez que nós já estamos vivendo a nossa tragédia particular, com um clube quase caindo da Série A para a Série B. Olha a comparação. O cara falar de cair no momento em que a maioria dos atletas de um clube morreram, repercutindo no sofrimento, no choro, na provisão financeira de famílias, de esposas, de filhos, de pais, de mães. A gente tem que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher que olhava para os necessitados, ela fazia túnica para os pobres, ela fazia vestidos para as viúvas. Mas diz a Bíblia que esta mulher morre, e Pedro estava próximo ao lugar, e quando Pedro é chamado dizendo: olha, Dorcas morreu, Pedro, e você precisa voltar, ir até lá, porque as pessoas estão sofrendo muito. Dorcas era uma mulher muito amada. O velório de Dorcas estava cheio de pessoas, porque é alguém que deixa um legado, é alguém em que as pessoas amam de verdade. E diz a Bíblia que quando Pedro vem, Pedro encontra viúvas, imagina, necessitados ao redor do corpo de Dorcas, chorando, muitas delas apresentando os vestidos, as túnicas, dizendo: esta mulher, ela fez isso para mim. E o outro diz: e ela fez para mim também. Essa era Dorcas. E diz a Bíblia que Pedro pôs as pessoas para fora, dobrou o joelho, orou ao Senhor e estendeu a mão, e Dorcas ressuscitou. E diz a Bíblia que quando Dorcas ressuscita, Pedro é impedido de ir embora daquele lugar, porque a repercussão foi grande. Dorcas era uma mulher simples, de ministério simples, mas que Deus amplificou o que ela estava fazendo. Deus, Ele pega coisas simples que fazemos para Ele e amplifica para que o nome dEle seja glorificado. Não tenha nenhum problema em começar algo simples para Deus, porque isso pode se tornar uma referência na cidade e fora da cidade. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquilo que a gente faz para Deus em secreto, Deus recompensa publicamente. Aí é que a gente entra em confusão nos nossos critérios, nas nossas definições, quando a gente olha para alguém sendo honrado publicamente, e você diz: eu não entendo por que essa pessoa é tão honrada, porque você não viu o que Deus viu. Existem coisas que Ele fez em secreto que só Deus viu, e por isso Deus está recompensando publicamente. O velório de Dorcas cheio, e Pedro não pôde sair dali, repercutiu fora da cidade. A coisa foi extraordinária. Eu queria pensar com você sobre isso, o propósito de viver a vida. Precisamos entender isso. Dorcas morava em Jope, ou Jope como queira, numa cidade da costa do Mediterrâneo. Seu nome significa gazela, ou em hebraico Tabita. Essa era serva de Deus, uma mulher que amava ao Senhor. Ela era muito querida por todos que ali habitavam, como todo crente, imagino eu, deve ser: querido, amado, desejado. As pessoas precisam querer estar conosco. As pessoas, eu imagino que Dorcas não era só uma mulher de coração liberal, mas Dorcas devia ser uma mulher agradável, uma mulher de gentil presença. Dorcas devia ser uma daquelas mulheres que a gente gasta tempo, que a gente não tem pressa de sair. Assim deve ser a sua vida, a minha vida. Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo, a fim de que pessoas sejam atraídas até nós, que elas se sintam bem ao nosso lado. Dorcas era amada, Dorcas era uma pessoa que se relacionava bem com as outras pessoas.
porque a expressão de Dorcas era a expressão de uma serva de Deus. Dorcas não era uma pessoa egoísta. Ninguém consegue se relacionar com um egoísta durante muito tempo. Só se relaciona até perceber que o egoísta é egoísta. Porque a vida é uma troca, a vida é um relacionamento. A gente se relaciona trocando coisas. Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Hoje você chora e eu te consolo. Amanhã você me consola porque eu vou estar chorando. Dorcas era essa mulher. Dorcas tinha esse perfil. Ela ficou conhecida por sua compaixão, por seu coração piedoso, em especial pelas viúvas e os necessitados. Eu imagino que quando Dorcas está costurando uma túnica, ela não está pensando quanto que vai ganhar, mas ela está pensando em quem ela vai ganhar. Quando Dorcas está fazendo uma túnica, ela não está pensando qual é o lucro financeiro que terá, mas qual é o lucro espiritual que vai acontecer. O quanto ela vai impactar alguém. O problema é que muitas vezes a cabeça dos cristãos não está no céu, está na terra. Enquanto nossa cabeça estiver na terra, nós não vamos poder viver uma vida relevante a fim de glorificar aquele que nos chamou. Ela não ganhava dinheiro com isso, ela ganhava pessoas com isso. O talento foi Deus que deu, a missão foi Deus que deu, a estratégia foi Deus quem deu, o amor para fazer o que faria foi Deus quem deu. Dorcas era essa pessoa. Agora presta atenção, ela era uma mulher de um talento só. Pelo menos a Bíblia não mostra outras facetas dela. Aparentemente um talento insignificante. Quantas costureiras deviam existir naquela época? A questão não é quantas pessoas fazem o que você faz. A questão é como você faz. Porque enquanto as pessoas estão olhando aquilo como uma profissão, Dorcas está olhando como um sacerdócio. Será que não está na hora de nós, como igreja, pararmos de definir o que fazemos como profissão e entendermos que é um sacerdócio, que é mais do que ganhar dinheiro, que é mais do que trazer provisão para você mesma ou para você mesmo? Dorcas só tinha um talento, aparentemente insignificante, uma costureira. Alguém dizia: o que você é? Ela dizia: costureira. Era um sacerdócio para ela. É lamentável quando pessoas não entendem o que elas estão fazendo aqui na terra. O problema de muitos crentes hoje é que eles não sabem quem eles são em Deus. Eles não sabem quem eles são em Deus. Deus te equipou, meu irmão. Deus te deu dons, aptidões, talentos, para você desenvolver isso para Ele, para a glória dEle, em favor de alguém, em direção de alguém. Um único talento. Ela poderia pensar, por exemplo: eu não sou uma profetisa como Miriam, nem posso governar um país como Débora. Contudo, havia em Dorcas algo que ultrapassava todas as mulheres da Bíblia. Qual, pastor? A única mulher na Bíblia a ser chamado de discípula. Aquela que segue o mestre, aquela que senta aos pés do mestre, o aluno que senta aos pés do professor. A única. Dorcas, discípula, seguidora. E se ela segue Jesus, ela anda na direção de Jesus. E qual é a direção de Jesus? A direção de Jesus são as pessoas. Se nós somos discípulos de Jesus, precisamos parar de caminhar em nossa própria direção e começar a caminhar em direção a pessoas. Jesus ia a pessoas. Dorcas é discípula, então ela segue o mestre e ela vai a pessoas. Nós precisamos gastar tempo com pessoas, abençoar pessoas, ministrar sobre pessoas, alcançar pessoas, orar por pessoas, abençoar pessoas, prover para pessoas, patrocinar pessoas.
Essa era Dorcas, única mulher a ser chamada de discípula. Se nós perguntássemos a Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Ele diria com orgulho: eu tenho uma vara que abre mar e que abre rocha e tira água de rocha. Oh, Moisés, parabéns. Se perguntássemos para Davi, Davi, o que você tem na tua mão? Davi diria: eu tenho uma tiradeira que derruba gigante, tenho uma harpa que expulsa demônios. Se perguntarmos para Dorcas, o que você tem na sua mão? Ela diz: eu tenho uma agulha e uma linha que provê para necessitados. A gente se orgulha em derrubar gigantes, a gente se orgulha em tocar harpas, aleluia. A gente se orgulha em abrir mar, a gente se orgulha em tocar em rochas, mas Deus quer nos usar para que pessoas sejam providas. Ela dizia: eu tenho uma agulha e uma linha. Mas Dorcas, você sabia que Moisés tinha uma vara? Sim. Eu não consigo com essa agulha fazer o que Moisés fazia, mas manda Moisés costurar uma túnica com aquela vara. Não dá. Eu não consigo derrubar um gigante com essa agulha, mas manda Davi fazer um vestido para uma viúva chorosa, desamparada, com uma tiradeira. Não dá. Então um derruba gigante, outro abre o mar, e outros constrói túnicas e vestidos para quem não precisa de um gigante derrubado, só precisa de uma túnica para ser aquecido pelo frio. Para quem não precisa de um mar aberto, só precisa de um vestido para sair da vergonha, do vitupério, do vexame, para ter a sua nudez coberta. Deus quer usar você com aquilo que Ele pôs na tua mão. Existem pessoas que nunca vão encher um estádio, não são grandes, extraordinários evangelistas, mas fazem obras que você jamais imagina. Aquecem pessoas de frios que os evangelistas não têm ideia. São as Dorcas, são os homens e as mulheres que Deus pôs uma agulha e uma linha. Meu irmão, sinceramente, eu não sei o que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu não sei o que Deus tem colocado na tua mente como ideia, como estratégia. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua vida. Mas seja lá o que for, você precisa entender que não é meramente para que você ganhe dinheiro. As pessoas precisam entender isso. Você é um profissional de que área for, o dinheiro será uma consequência. Deus te deu uma aptidão, Deus te deu um talento e te rodeou de pessoas que precisam do que Deus pôs em você. Libera isso em nome de Jesus. Não passe pela vida sem viver a vida de Deus. Deixa um legado, meu irmão. Deixa um peso de obra que glorifica a Deus. Não seja um crente. Não seja um crente nominal. Seja alguém que é assunto no céu e no inferno. No céu dizendo: esse é meu filho amado. E no inferno dizendo: não aguento mais esse cara. Ele estava apagadinho, ela estava tão inerte. Agora resolveu começar a trabalhar. Começou a dar frutos. Começou a desenvolver. Seja alguém que passe e faça a diferença nesse tempo em nome de Jesus. Não seja um esquentador de banco. O pregador vai pregar no altar, mas Deus pôs alguém do teu lado em cultos passados que precisava
de uma palavra, de um sorriso, de uma provisão. Deus te deu sensibilidades que Ele não me deu em algum culto desse aí, e você deixou isso passar. Deus te mostrou necessidades que Ele não me mostrou para você suprir, e você deixou isso passar. Eu não sei o que Deus colocou na tua vida, na tua mão, eu não sei quais são os seus talentos, suas aptidões. De repente é algo tão simples ao teu ver, é algo tão insignificante ao teu ver, mas não diga que é insignificante algo que Deus pôs na tua vida, porque se veio de Deus, isso é uma arma poderosa. Se veio de Deus, isso é um instrumento poderoso. Use isso para a glória de Deus. Seja alguém que vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Dorcas não permitia que um necessitado passasse por ela sem que ela fizesse alguma coisa, sem que ela interferisse positivamente. Dorcas não admitia alguém desnudo passar perto dela. Ela dizia: eu vou fazer uma túnica, eu vou fazer um vestido, eu vou fazer a minha parte. Caso contrário, a gente vive uma vida vazia. Sabe por quê, irmãos? A fé precisa ser demonstrada, não verbalizada, mas em obras. Porque escrito está que a fé sem obras é morta. Dorcas era essa mulher. Escute uma coisa que eu li, eu achei interessante demais. Dona Rice, no auge do seu sofrimento, proferiu as seguintes palavras. Momento de sofrimento, de dor, proferiu as seguintes palavras. Depois daquele grave acontecimento, quando eu orava dizendo: Deus, queria que estivesses aqui para conversar comigo, envolver-me em seus braços, enxugar minhas lágrimas, passei a sentir que Ele estava fazendo tudo isso por intermédio dos cristãos que me cercavam. Foi aí que comecei a entender que a igreja não é um prédio, a igreja é o corpo de Cristo. Em meio à minha dor, Deus deu-me amigos cristãos que me ensinaram sobre o amor e o perdão. Dorcas, uma mulher cheia de boas obras, uma mulher desprovida de egoísmo. Quantos de nós, quando oramos por um enfermo, não oramos como deveríamos? Sabe por quê? Não conhecemos. Não é um filho nosso. Foi ao Alcântara essa semana. Estou falando que essa semana é diferente. E eu conheci um rapaz. E ele trazia o seu filho de 3 anos no colo. Menino brincando. E ele nem tanto. E eu conheci, eu disse: tudo bem? Prazer. E ele estava com o semblante triste. Eu falei: está tudo bem? Ele apontou para a mão esquerda assim. Tinha uma aliança no dedo anelar e outra aliança no dedo mínimo. E ele falou assim: está difícil. 1 mês e alguns dias, eu perdi a minha esposa. E o menino que estava no colo dele, por vezes, dizendo: pai, cadê a mamãe? Quando é que ela vai chegar? E ele disse: ela estava bem, pastor. Deu uma dor de cabeça, foi para o hospital. E era câncer, morreu. Dorcas começou um movimento que se espalhou para além das fronteiras da sua cidade, do seu país. Indiretamente, ela se tornou uma grande evangelista. Como que isso tudo começou, pastor? Costurando uma túnica, fazendo um vestido. Eu li algo interessante. Existe hoje sociedades, muitas sociedades Dorcas, por todo o mundo. Talvez você conheça uma.
A Sociedade Internacional Dorcas dos Estados Unidos é a maior de todas. Milhões de pessoas necessitadas se alimentam e são vestidas por esta sociedade. A gente não consegue calcular quantas pessoas foram influenciadas pela história dessa mulher. Como que isso começou? Costurando uma túnica. Para ganhar quanto? Nada. Só para favorecer alguém. Eu não sou costureiro. Eu não sei quanto tempo leva. Nem hoje, com toda a tecnologia, com todas as ferramentas. Imagina antes. Quanto tempo se levava para fazer um vestido ou uma túnica? Eu não sei. Eu sei que ela fez muitas. Porque no dia do seu sepultamento, tinha muitas viúvas. E cada uma com a obra delas na mão. Com a obra dela. Dando testemunho. Meu irmão, eu não sei como que você será lembrado. Eu sei como que eu desejo ser lembrado. Eu ouvi uma história de um pastor que havia morrido. Um pastor que deixou um legado, que fez muitos discípulos, que formou muitos obreiros. E no dia do seu sepultamento, um outro pastor tomando a palavra, fez menção da morte de um grande pintor plástico, que no dia da sua morte, o sepultamento, o velório, as pessoas trouxeram seus quadros pintados e espalhou pelas paredes. Ali estavam as obras daquele pintor que agora falecido era. E ele disse, a mesma coisa se acontece aqui hoje. Cada pastor, cada pessoa que aqui está, é um quadro pintado pela vida desse pastor, que influenciou, que abençoou e que assistiu. No enterro de Dorcas, estavam cheios de gente, com os vestidos que ela fez, dizendo, olha aqui, essa mulher era uma mulher de boas obras. Essa mulher era uma mulher que não passou pela vida, ela viveu de fato. Meu irmão, eu não sei como você será lembrado. Mais um crente, eu não sei o que você imagina. Será que a gente veio a esse mundo só para comer, beber, vestir, casar, rir, festejar? A vida é como um sopro. Qual o propósito de viver a vida? Qual é o propósito? Quem pode contar quantas pessoas foram influenciadas pela vida de Dorcas? Dorcas não era um ajuntamento de 206 ossos, revestido de carne e pele. Dorcas era um propósito de Deus. Eu e você não somos um ajuntamento, uma união, um esqueleto revestido de carne e pele. Nós somos um propósito de Deus. Quando acabar esse culto, nós vamos para lugares diferentes, geograficamente. Amanhã, você jovem vai para um lugar, o outro vai para outro. Alguns vão trabalhar num município, outros em outro. Existe um propósito de Deus para isso. Eu quero finalizar dizendo para você uma coisa. Um dia, perguntaram para um homem e disseram, fulano, você não tem medo de morrer? Ele disse, não. Eu tenho medo de não viver. Muitos morrem todos os dias sem nunca ter vivido. Passaram apenas suas vaidades, futilidades e muitos deles sentados em bancos de igreja sem fazer nada relevante que glorifique a Deus e que favoreça pessoas. Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer, ou com sede e não lhe demos água? Quando é que o Senhor não tinha onde dormir e nós não lhe demos um abrigo? Quando é que o Senhor estava doente e nós não te visitamos? Jesus disse, simples. Qualquer um dos semelhantes que vocês viram passar por essas coisas e vocês não fizeram, não o fizeram para mim. Dorcas
era uma mulher que amava a Deus, cheia de boas obras. Às vezes entramos na igreja triste, angustiado, pensando só nos nossos próprios problemas. Você quer algo terapêutico? Pare um pouco de pensar nos seus problemas. Se dedique em ajudar alguém. Se dedique em ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Não passe pensando só em você. Está tudo ok com você? Tem comida na despensa? As contas estão pagas? Os filhos estão com saúde? Glória a Deus. Isso é o que basta para você? Existem famílias, existem pessoas que não estão vivendo isso. Eu não sei se ela gastava 1 dia, 2 dias ou 3 dias para fazer um único vestido, mas ainda que fosse, ela fazia isso pensando em vidas, favorecendo pessoas. E não há no relato de que ela teve falta de pão, de que ela padeceu necessidade. Não há. Porque quando você faz para qualquer um desses pequeninos, a Bíblia diz, você fez para Deus. E se você faz para Deus, não espere retorno da pessoa, espere retorno de Deus. Se você já fez e não teve retorno, e liberou uma palavra, também não faço mais, retire essa palavra essa noite e volte a fazer. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Decida essa noite ser tocado por esta palavra e decida essa noite viver uma vida de substância e de conteúdo. Gaste tempo, gaste dinheiro com outras pessoas. Amém? Fiquemos de pé, por favor, vamos orar. Feche os teus olhos e ore. Ore ao Senhor. Talvez, irmão, talvez, querido irmão, você não tenha uma tiradeira. Talvez você não tenha muito dinheiro para empregar na obra de Deus. E a obra de Deus são pessoas. A igreja não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo. Talvez você não saiba cantar muito bem, mas você prega. Talvez você não saiba pregar, mas talvez você seja um profissional bem-sucedido e pode abrir porta para outras pessoas. Talvez você seja um trabalhador liberal. Talvez você trabalhe para você mesmo. E de vez em quando aparecem pessoas que não podem pagar pelo seu serviço. Faça túnica para essas pessoas. Faça vestido para essas pessoas. Não olhe para a sua profissão como uma profissão, mas como um sacerdócio. Como uma oportunidade de abençoar pessoas, de aquecer vidas. Você é uma enfermeira, você é um médico, você é um advogado, você é um pedreiro, você é um marceneiro. Faça disso um sacerdócio. Se você entender isso. O problema é que a gente acha que vai viver sempre de pão. E nem só de pão o homem viverá. O homem de Deus, a mulher de Deus vive de milagres. Vive de provisão divina. E Deus não precisa de um garçom. Deus pode usar um corvo. Deus não precisa de um rio, Ele pode tirar água de rocha.
Oh, aleluia. Deus não precisa de um shopping center ou de uma sapataria. Ele pode fazer com que esse sapato não gaste. Então entenda que não é uma profissão, é um sacerdócio. Você trabalha viajando, quantas pessoas passam por você? Você trabalha com alimento, o que você faz com o alimento que resta? Ah, pastor, o alimento que resta eu distribuo, eu não desperdiço. Então por que você não faz um pouco mais? Para não dar apenas o que sobra? Por que você não começa a pensar nisso? Não há nenhum problema em ter uma reserva no banco para o momento de escassez. Mas como ter números multiplicados no banco, olhando ao redor e percebendo domésticos da fé, gente que louva a Deus com a gente, padecendo necessidades? Entenda, você é uma Dorcas, ou é um Dorcas de Deus. Deus te colocou uma agulha nas mãos, Deus te colocou uma linha nas mãos. Faça alguma coisa, pelo amor do santo Deus. Eu não sei quantos dias o Senhor ainda me dará de vida, você também não sabe quantos Ele te dará. Os meninos que entraram naquela aeronave prometeram à família que assim que chegassem, ligariam. Não foi possível ligar, porque a vida é como um sopro, porque a vida é assim mesmo. Os nossos dias estão contados diante do Senhor. O homem nasce, cresce, reproduz e morre, e nós não sabemos quanto tempo leva esse processo. Para uns, muitos anos, para outros nem tanto. O que eu sei é que hoje nós estamos vivos, e que Deus tem nos dado condições, ferramentas, volto a dizer, aptidões, talentos, para desenvolvermos para louvor do nome do Senhor e para favorecimento do nosso semelhante, do nosso próximo, de um necessitado e de uma viúva. Que o Espírito de Deus esteja fortemente trabalhando em nossos corações. A questão não é quanto se tem ou quanto se ganha, é o que se é em Deus. É entendermos quem somos em Deus. Nós somos pessoas diferentes para sermos usados em áreas diferentes. Aleluia. Saia do ninho, saia do conforto e decida viver de fato, sobretudo, a vida de Deus. Uns Ele chamou para apóstolo, outros para profetas, mas todos foram chamados. Recebi um novo coração do Pai, coração que é inspirado. Pare de pensar só em si mesmo. Se coloque disponível para o Senhor essa noite.
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Jesus disse: eu não vim ser servido, Preciosa é a nossa eu vim servir. comunhão. Eu vim dar a minha vida. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. De repente você tem sido uma pessoa que não dá chance para as outras desabafar, falar dos seus problemas, chorar, porque o que importa mesmo são os seus próprios problemas. De repente você não abre mão de uma dívida que a pessoa não tem como pagar, ou de uma vez fazer algo sem cobrar, que não seja por dinheiro, mas por sacerdócio, por missão, por entender que há um propósito de Deus para isso. Algumas pessoas a gente ganha evangelizando, orando, outras a gente ganha construindo uma túnica, um vestido. Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim com a nossa igreja, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém.